Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu. Hoje é dia 22 de abril de 2020, já são 9h30, então daqui a pouco o mercado abre. E eu estou fazendo este vídeo para comentar um pouquinho aí sobre umas movimentações atípicas que a gente teve durante este feriado. Então, como todos vocês sabem, ontem a gente não teve bolsa aberta aqui, né, negociações abertas no Brasil por conta do feriado nacional, mas lá fora as negociações seguiram ocorrendo normalmente. Foi um dia de correção, praticamente todas as bolsas ao redor do mundo corrigiram, mas corrigiram dentro dos parâmetros considerados como normais aí, se a gente levar em conta os últimos dias de pregão, tá? Então, nada de volatilidade extrema nos índices. Agora, no mercado de commodities, pessoal, foi sangue, tá? Foi um banho de sangue. Isso liga um alerta, né? Porque sempre quando a gente mexe aí com commodities, a gente mexe com emergentes, né? E Brasil é um país emergente, então a gente tem que ficar atento. O que chamou mais atenção foi o petróleo. Se vocês olharem qualquer manchete aí, só se fala disso, né? Tanto nas redes sociais quanto nos jornais ligados ao mercado, só se fala no petróleo. Para vocês terem uma ideia, o petróleo WTI, que é o contrato futuro do petróleo americano, né, chegou a negociar em patamares negativos. Não, cara, você não ouviu errado, tá? O petróleo chegou abaixo de zero. Eu vou mostrar o gráfico para vocês aqui, tá? Este aqui, na realidade, é o WTI, o mercado à vista, tá? O mercado à vista, ele não tem como chegar abaixo de zero ou zero, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o preço chegou a bater, ó, olhem para a mínima aqui, olhem para esse Lzinho, ó, o preço chegou a bater 0,01, tá, pessoal? Praticamente zero. Agora ele já recuperou, já está em 11 dólares aí o barril, né? Que é um patamar mesmo assim inacreditável, se a gente for ver quando que isso aconteceu, só em 1999 e em 1987, né, durante a crise. Então, é um fato inédito, isso está chamando a atenção e eu procuro fazer esse vídeo para tentar entender, né, para a gente poder conversar um pouco e tentar entender o que está acontecendo. Tem o petróleo londrino também, que é o Brent, né, é o petróleo negociado em Londres, é o contrato de futuro mais líquido do petróleo, e ele também sofreu quedas devastadoras aí, está negociando em cerca de 19 dólares, né, o barril. Quando eu fui ver de madrugada, ele estava negociando em 16, cara, então já deu uma subidinha, tá? Mas mesmo assim, pessoal, a expectativa é que os papéis como um todo da nossa bolsa, as empresas petrolíferas, né, e quando eu falo em petróleo, eu estou falando de Petrobras, PetroRio, Enalta e até das empresas mais ligadas ali a biocombustíveis, gás, né, que é o caso da Cosan, elas muito provavelmente vão abrir com gap de baixa hoje, tá? Vai ser um movimento violento, a minha expectativa é essa. Tô falando de gap de 10, 15, 20%. Então eu quero dar esse feedback aí para vocês que acompanham o meu canal, que são inscritos aqui. Aliás, se você não for inscrito no canal ainda, já aproveita e se inscreve, deixa o like aqui embaixo, tá? Vamos contribuir aí. Eu acredito que muitos de vocês, muitas pessoas que me acompanham aí, que assistem meus vídeos, sempre pedem para eu comentar sobre as petrolíferas, né? Sobre PRIO, sobre Petrobras. E muitas delas eu sei que tem esses ativos em carteira. Então eu quero dar o meu feedback. Eu não vou analisar tecnicamente os ativos, tá? Eu só vou apontar no gráfico alguns pontos de inflexão importantes aí para cada ativo. Mas basicamente eu vou falar um pouco do cenário macro, tá? O que está acontecendo aí como um todo, tá, pessoal? Para a gente poder tentar entender. E eu vou falar, comparar as empresas aí, qual empresa que está mais exposta a esse risco, né, do preço do barril ter despencado, qual empresa que se salva um pouco mais. Então vamos discutir isso aí, tá? Antes de mais nada, pessoal, vamos entender o que é essa crise. Todos os preços são controlados pela oferta e demanda, tá? Então, praticamente todo ativo aí vai depender para ser precificado da oferta e demanda, né? A paralisação em nível global da economia por conta aí da pandemia, né, do coronavírus que a gente já conhece, ocasionou praticamente uma redução drástica na demanda pelo barril de petróleo.
tá? E quando eu falo barril de petróleo, não estou falando só do petróleo bruto, estou falando dos principais derivados de petróleo, até porque a gente não faz muita coisa com o petróleo bruto, tá? Mas a gente utiliza muitos derivados do petróleo, e aí quando a gente olha os principais derivados do petróleo, os derivados do petróleo que são mais consumidos, a gente entende o problema, né? Então, gasolina automotiva, combustível de aviação, óleo diesel, óleos combustíveis e óleos lubrificantes. Então a gente tem aí aeroportos fechados, estradas vazias, as pessoas saem de casa para ir no mercado, no máximo para ir até a farmácia, tá? Porque estão doentes. Então a gente tem uma paralisação, aí um corte total da demanda pelo petróleo, pelos derivados de petróleo, tá? E não estou falando só em avião e caminhão e carro, estou falando de indústria também, tá, pessoal? A gente tem que tentar entender que as indústrias pararam, as indústrias utilizam muitos derivados do petróleo, e a gente não pode esquecer que a matriz energética mundial ainda é dependente do petróleo, tá? A gente depende do petróleo e toda essa queda gerou um efeito cascata, né? O que a gente chama de efeito dominó. Uma coisa foi levando a outra. E do outro lado da moeda, né? Quando a gente tem uma redução na demanda, muito provavelmente a gente vai ter também uma redução na oferta para tentar controlar o preço. Só que o que acontece é que as empresas elas não estão parando de produzir o petróleo, tá? É muito difícil, o custo é muito grande para você simplesmente parar a produção de petróleo. Você tem uma plataforma lá no meio do oceano, tirando petróleo o tempo todo, dia após dia, é muito caro para você simplesmente paralisar isso aí, tá? Então, o custo é muito maior do que o de estoque. É muito mais fácil você pegar, produzir esse petróleo, estocar esse petróleo, do que simplesmente parar a produção. Então, a gente tem uma demanda diminuída de forma forçada, drasticamente, e uma oferta que não para. É como se a gente estivesse consumindo nos níveis normais pré-crise, tá? Então, aí que está o problema. E como todos vocês sabem, a gente está passando por uma crise sem precedentes, né? Ninguém sabe ao certo até quando esse confinamento vai durar, né? A gente não tem como saber. E quais são os efeitos imediatos de uma retomada na economia? Será que o petróleo vai reagir? Será que a gente vai ter uma recuperação em V? Ou vai ser uma recuperação gradual, né? Com a abertura gradual das economias, aí, como a gente já está começando a ver? Então, isso é tudo muito incerto, é muito nebuloso, tá, pessoal? Agora vamos comentar um pouquinho sobre as empresas aí, né? Que eu acho que todo mundo quer saber disso. Eu vou começar comentando sobre a Petrobras, porque na minha visão, a Petrobras é a empresa que menos, que acaba se beneficiando, não se beneficiando, mas que não é tão impactada nesse cenário, tá? Por quê? Bom, para começar, é uma estatal, tá, pessoal? E eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas que alívio, tá? Porque eu não gosto muito de empresa estatal, de investir em empresa estatal, tá? Mas, né, neste caso, a Petrobras acaba saindo beneficiada com esse fato, porque uma empresa estatal é muito difícil quebrar, tá? Ainda mais a Petrobras, que é a maior estatal aí do Brasil, tá? Seria necessário o Brasil quebrar para a Petrobras quebrar, tá? Então é quase impossível isso acontecer. Quem detém a maior quantidade de ações é o Estado, e o Estado tem o Tesouro Nacional por trás, então os caras iriam socorrer a empresa. E a Petrobras, ela está bem posicionada para uma crise, tá? Por quê? A estratégia atual da empresa é venda de ativos e redução da dívida. Quando a gente olha, tá? Eu sei que o período é curto, mas quando a gente olha os últimos meses, aí, os últimos trimestres, o que a Petrobras está fazendo, né? A gente vê que a dívida ela está caindo de maneira ainda bem leve, ela não voltou a esses patamares aqui, mas, né, é uma redução da dívida, a empresa está se desalavancando. E se a gente olha para os resultados, a gente vê que ela está dando lucro após lucro, pelo menos estava dando lucro após lucro, né, recorrente e crescente. Então ela está muito bem posicionada dentro disso aí. Ela tem caixa, tá? O caixa dela é positivo. Eu vou usar o Oceans aqui, que é mais fácil da gente observar o caixa. Eu não gosto muito do Fundamentos para ver esse tipo de indicador, mas só para vocês terem uma ideia, então ela tem caixa, o fluxo de caixa livre dela é positivo, tá? Pelo menos foi positivo nos últimos 3 anos, aqui vamos ver como é que vai ficar agora. O único
ponto negativo da Petrobras é o fato da dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que é o principal indicador para a gente entender o nível de endividamento da empresa, né, ainda é maior que 1, ou seja, a empresa tem mais dívida do que tem patrimônio, tá? Isso é preocupante. Esse valor já foi maior, mas por enquanto, né, continua grande. Tá? Já foi mais preocupante, mas ainda é preocupante. Tá? Então a Petrobras, para mim, ela é que mais está... é a empresa mais segura para a gente tentar uma compra, tá? Considerando que esse cenário é uma oportunidade. Tá? Então a gente olha para o gráfico aqui de Petrobras e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? A Petrobras, nesse cenário, a gente não sabe quanto vai durar aí esse cenário de petróleo baixo, petróleo abaixo dos $20 o barril, né? Petrobras poderia muito bem voltar para patamares aqui de 2014, tá, pessoal? Eu não estou exagerando. Então, se a empresa perder esses R$10 aqui, agora olhando um pouco para a visão gráfica, a visão técnica, o próximo patamar de preço é aqui os R$7, tá? E o próximo, digamos assim, que o limite seria os patamares lá do ápice da crise brasileira, tá? Lá em 2015, 2016, que a Petrobras chegou a valer menos de R$4, perdão. Então, a gente tem bastante espaço para cair, tá? E na minha visão, seria oportunidade para encarteirar a Petrobras num cenário desses, tá? Não estou falando que é para encarteirar a Petrobras agora, quando abrir o mercado, sair comprando Petrobras. Não, é um movimento que vai demorar para acontecer, se vier a acontecer, e aí geraria uma oportunidade para a gente, tá? Bom, analisando aqui as outras empresas, né? A gente tem Enauta. Pessoal, Enauta, tirando o Petrobras, que é uma estatal, ela se salva porque ela é estatal, tá? Mas ela não tem tanto fundamento quanto Enauta. Enauta, para mim, no quesito fundamento, é a empresa que mais se salva nessa crise, tá? Por quê? Bom, ela tem a mesma estratégia que a Petrobras, tá? A redução da dívida. Então, se a gente olha também a curva da Enauta aqui, deixa eu colocar o gráfico para vocês terem uma ideia, ela tem a dívida caindo aqui nos últimos anos, né? A dívida líquida caindo ou controlada. Então a gente vê que a empresa ela não está endividada, tá? Muito pelo contrário. E isso prova, né, o meu ponto aqui. Quando a gente olha o indicador dívida bruta sobre patrimônio líquido, ele é de 0,09. Pessoal, sabe o que significa isso? Que praticamente a empresa não tem dívida em comparação com o patrimônio que ela possui, tá? Pra você ter uma ideia, 32% do ativo da empresa é caixa. A empresa tem muito caixa, tá? Muito caixa mesmo. Ela tem mais caixa do que dívida, tá? E tem um ponto positivo na Enauta que o pessoal não aborda muito. A Enauta ela tem um hedge, ou seja, ela tem opções de venda de petróleo, tá? De até 20% da produção para os próximos 12 meses, 57 dólares o barril, perdão. Então ela tem como vender aí 20% da produção que ela possui, tá? Em até 12 meses, por 57 dólares o barril. Isso vai salvar ela, vai segurar um pouco ela, tá? Quando a gente olha para a Enauta aqui, a gente entende, né, que é uma empresa menos volátil, uma empresa que está numa consolidação aqui mais tempo, né? Então a gente pode esperar da Enauta um movimento menor, não que ela não vá cair, tá? Eu acredito também que ela venha cair, até porque o sinal que as petrolíferas deixaram foi muito feio, tá, pessoal? Já era para ter vendido isso aqui quem estava posicionado, mas, né, estou me referindo mais à carteira de longo prazo. Eu acredito que a Enauta seja também uma excelente oportunidade se a gente for ver esse papel negociando novamente nesse patamar aqui abaixo dos R$7, né? Nos 6,70, ia ser muito interessante. Se ele viesse aqui então, abaixo dos 6, porra, daí dá para sair comprando Enauta, tá? Na minha visão, Enauta é o papel mais interessante que a gente tem, só para vocês terem uma ideia do caixa que a empresa possui, né? Ó, fluxo de caixa livre, 521 milhões, tá? Então, a empresa tem caixa e esse caixa é muito maior do que a dívida, tá bom? Bom, vamos tentar entender aqui sobre mais uma empresa e essa, liguem o alerta, tá? Eu sei, podem me xingar, eu gosto muito da PetroRio também, tá, pessoal? Eu adoro essa empresa, joguei muito dinheiro com ela, mas especulando, tá? E eu acredito sim que ela venha a ser uma excelente empresa, até porque a estratégia dela é de expansão, né? E para isso ela tem que aumentar a dívida, mas o momento não é muito bacana para isso, né? A PetroRio deu azar. Então, diferentemente das outras empresas, da Petrobras e da Enauta que a gente viu, quando a gente olha para a curva da PetroRio, a gente vê o quê? Um
aumento da dívida. A dívida saltou aqui, principalmente em 2019, tá? Por quê? A empresa vem fazendo investimentos, a empresa vem fazendo aquisições, a estratégia dela é expansão. E a gente vê isso pelos balanços divulgados pela companhia. É lucro atrás de lucro e lucro recorde, tá? Não é à toa que o papel, quando a gente olha para a PetroRio, opa, esse aqui é o fracionário. Quando a gente olha para a PetroRio, é o papel que mais subiu aí dentro do setor nos últimos anos. A empresa chegou a subir 8.000%. Então, assim, pessoal, a gente tem que ficar muito atento à PetroRio. Por quê? Tá? Bom, a começar pela dívida bruta sobre patrimônio líquido, que é 1,17. Então a empresa ela está endividada. Tá? E nesse momento, a pior coisa para a empresa é ela estar endividada. Tá? A pior coisa para ela é estar endividada. E ela tem hedge de parte só da sua produção somente até o segundo semestre desse ano. Então, muita atenção. Ela tem hedge só até julho. Depois disso, ela vai ter que vender a preço de mercado. Tá? E ela tem mais dívida do que caixa. Né, pessoal? Se a gente olha, a PetroRio é a única empresa que tem caixa negativo aí, né? Não tem caixa. Só para vocês terem uma ideia, então a empresa está bem endividada. Tá? Cadê? Fluxo de caixa livre, então ela está aqui em menos 876 milhões. Tá? Então assim, pessoal, esse vídeo é para ser curto mesmo, eu quis dar meu feedback para vocês. Ó, já está abrindo com gap aqui, né? Gap de 3%. Isso que nem começou o pré-market ainda. Tá? Vamos ver as outras aqui. Ó, a Enalta 5% de gap já. E a Petrobras 2%. Tá? Então assim, pessoal, tem que ficar muito atento, tá? Muito atento aí. O vídeo por hoje é só, né? Espero que a gente possa conversar mais sobre isso nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até mais. Espero que eu tenha ajudado.